A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para encerrar a nossa matéria do mês de fevereiro e março. O mês de fevereiro nós estudamos método para o estudo da Bíblia. E agora em março fechamos com a matéria de homilética. Meus alunos que estão aí aguardando a aula, fiquem tranquilos. Eu vou fazer a revisão para que você possa fazer a prova com mais segurança. Meu nome é Sandra Raquel, para quem não me conhece, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo, sou professora de teologia com bacharel e pós-graduação em Novo Testamento. Estou aqui para nós concluirmos, meus alunos aí da teologia à distância, essas duas matérias importantíssimas. Você que está aí com a sua apostila, acompanhe algumas coisas, faça anotações se você quiser, mas fique tranquilo, a aula será breve e terá todas as explicações. Para nós iniciarmos, os irmãos devem lembrar que na nossa primeira aula nós estudamos o que é método. Isso mesmo. Se vamos falar sobre método para o estudo da Bíblia, a primeira coisa que devemos saber é o que é método. E uma frase muito sucinta, porém que diz tudo, é que método é uma maneira ordenada de fazer alguma coisa. Sempre que você cria uma metodologia, uma maneira com ordem, primeiro, segundo, terceiro, você está usando um método. Sempre que você faz algo usando uma ordem, usando uma forma organizada de fazer, com primeira parte, segunda parte, com repartições, você está usando um método. E o método para o estudo da Bíblia é exatamente isso. Nós vamos trazer para vocês alguns métodos organizados de se estudar a Bíblia. Aí vai ficar muito melhor, hein? Muito mais fácil de entender a palavra de Deus. Mas antes, durante o nosso estudo, nós falamos sobre a importância de se tomar notas. É isso mesmo, de fazer anotações. E eu coloquei na nossa apostila alguns itens que são os benefícios que a anotação traz. O primeiro é você se manter concentrado. O segundo, memorizar. O terceiro, facilita a sua revisão. Quarto, vai ativar a sua criatividade. Quinto, vai deixar você mais organizado. E sexto, você vai absorver melhor o conteúdo. Estes são benefícios incríveis de se fazer anotações. Uma outra coisa interessante que nós aprendemos é que é importante nós lermos a Bíblia um pouco todos os dias. Vai melhorar nosso vocabulário, vai melhorar nossa leitura, vai melhorar nossa memorização da palavra de Deus. E se você, a cada leitura, fizer notas, se você, a cada leitura diária, você escrever algo, vai melhorar mais ainda a sua compreensão e o seu entendimento da palavra. Passando para o nosso próximo item, o nosso primeiro método é o método analítico. E o método analítico, ele tem algo muito interessante. Ele segue alguns princípios para te ajudar a estudar a Bíblia de forma analítica. Lembra que eu falei que o método é uma forma organizada de fazer algo? Então, primeira parte, segunda parte, você vai dividindo por tópicos e assim você vai realizando o seu estudo, vai ficando organizado, seu cérebro vai trabalhando por fases e vai ficando muito melhor de gravar. No método analítico, você vai fazer uma análise do texto, ou seja, bem parecido com uma entrevista, com um interrogatório, com uma pesquisa. Você vai analisar ponto por ponto, parte por parte. Então, a primeira parte do método analítico é a observação. E na observação, você deve fazer perguntas para o texto. Quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu. Todos esses questionamentos vão ajudar você a descobrir tudo sobre aquele texto, sobre aquela passagem, sobre aquele personagem e com certeza seu estudo estará muito mais completo. A segunda coisa é a interpretação, porque depois que eu faço a minha pesquisa, minha base, eu vou ler e dizer:
O que eu aprendo com tudo isso que eu escrevi? O que eu aprendo com tudo isso que eu pesquisei? É a hora da interpretação. Logo após a interpretação vem a correlação. A correlação é quando eu paro e penso: será que o que eu estou entendendo, a minha interpretação, ela está de acordo com a Bíblia? Porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente que a Bíblia é a sua principal intérprete. É isso mesmo. Se estiver de acordo, então a minha interpretação está ok. Mas e se a minha interpretação, o meu entendimento, estiver contrário ao que a palavra de Deus traz? Tem muita gente que faz isso, comete esse erro com o texto da Pitonisa de Endor. É isso mesmo. Eu vou gravar aqui no meu canal, Crescendo com a Bíblia, um pouco desse estudo sobre a Pitonisa de Endor, trazendo justamente as respostas para essa dúvida. Mas deixa eu já te adiantar. Tem gente que pensa que foi Samuel que subiu, né? Vê se na Bíblia, em algum outro lugar, Deus permite que os mortos voltem para entregar algum tipo de profecia, para revelar algum tipo de coisas ocultas. Só dá uma pesquisada, vê se você encontra em algum outro lugar. Se você não encontrar um texto que tenha correlação, que fale a mesma coisa, então é porque a sua interpretação está errada. O próximo é a aplicação. Depois que eu entendo, depois que eu vejo que tem base bíblica, esse meu entendimento, então agora eu posso aplicar na vida do meu ouvinte e da minha própria vida. O segundo método para estudo é o sintético, que é um resumo. O terceiro método para estudo é o temático, que é quando eu escolho um tema e então, em cima daquele tema, eu busco textos bíblicos que o complementem. Um exemplo, a oração. A Bíblia é repleta de textos falando sobre a oração, a necessidade de orar, como eu devo orar. O próprio Jesus ensinando uma oração aos seus discípulos. Então, o tema é oração. E o estudo tem a Bíblia inteira, você tem toda a Bíblia para você trazer textos que complementem o seu estudo sobre oração. O próximo é o biográfico. O método de estudo biográfico é quando eu pesquiso a vida de um personagem. E é tão importante, né, estudarmos os personagens bíblicos. A Bíblia é cheia de coisas valiosas, de pessoas valiosas, exemplos valiosos. Sabe assim, a Bíblia é um tesouro onde eu posso abrir e tirar coisas preciosíssimas para a minha vida. E estudar a vida dos personagens bíblicos traz uma riqueza incalculável para nós, estudantes de teologia e estudantes da Bíblia. Você pode fazer uma pesquisa sobre a vida de Sansão, como ele nasceu, como ele viveu e como ele morreu. E o que eu aprendo com a vida dele. Isso vale para Paulo, Moisés, Abraão, o próprio Senhor Jesus e por aí vai. O próximo método é o histórico. O método histórico é aquele onde eu faço uma pesquisa sobre o fundo histórico de uma determinada passagem. A Babilônia, por exemplo, as cartas de Paulo, as igrejas para onde Paulo escrevia, Éfeso, Corinto, Tessalônica, existe fundo histórico dessas cidades. Então é muito legal, é muito bom você aprender sobre essas cidades, porque Paulo usou certos termos para certas cartas por causa da cidade. Porque Paulo proibiu algumas coisas para certas igrejas em certas cidades por causa da cidade, da história da cidade. Então isso vai clarear sua interpretação para que você não venha errar quando você for fazer a aplicação para a igreja. O próximo é o teológico. O teológico ele é muito usado para pastores e professores, porque é quando eu faço um estudo. Por exemplo, eu quero falar sobre a salvação, então eu vou fazer um estudo doutrinário teológico sobre a salvação. Então eu busco vários textos da Bíblia que falem sobre a salvação e preparo o meu estudo teológico. E por último, nós usamos o método devocional. O método devocional é um incentivo para que o aluno faça um devocional diariamente. O devocional funciona com você orando, tendo um período de oração, louvando, lendo um texto bíblico e meditando. Lendo um texto bíblico e meditando nesse texto. Parecia que meu celular ia parar, por isso que eu dei uma paradinha. E depois você
aplicando para a sua vida o que você aprendeu através daquele texto. Tudo bem? Muito bem, e continuando aqui a nossa aula, nós vamos agora para o método de estudo hermenêutico. O método de estudo hermenêutico é aquele onde nós apresentamos para vocês as 5 regras da hermenêutica. Muito bom, ajuda muito na interpretação, porém existe a regra de ouro, ou a regra fundamental da hermenêutica, que é a Bíblia interpreta ela mesma. A primeira regra da hermenêutica, que é muito importante, é que eu preciso tomar as palavras no seu sentido usual e comum. Não é sempre que eu ver a palavra carne em um versículo e entender o significado dela lá, que em todos os lugares onde a palavra carne apareça, vai ter o mesmo significado. Eu preciso compreender o sentido usual e comum da palavra. A segunda regra é que é necessário tomar as palavras no sentido indicado no conjunto da frase. É isso mesmo. Para eu saber o que aquela palavra significa em outros lugares, todo o sentido da frase precisa ser interpretado. A terceira regra é que eu preciso tomar também a palavra no sentido indicado no contexto. E o contexto são os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois daquela palavra. A quarta regra é que eu preciso considerar também o objetivo e o desígnio do livro. Existem livros que já dizem para que ele é feito. Existem textos bíblicos que já dizem o que se quer daquele texto. Vou dar 2 exemplos. O primeiro é Provérbios, que quando você começa a ler Provérbios, ele já diz para que é o livro. E o segundo, que eu vou dar um exemplo, é o texto da parábola da viúva e o juiz iníquo, que a própria parábola diz que aquela parábola foi contada para que se entendesse a necessidade de orar sempre sem nunca desfalecer. Então o próprio texto já diz para que ele é feito, para que ele foi feito, qual o desígnio e o propósito dele. E por último, a quinta regra vai dizer que é necessário consultar as passagens paralelas, explicando as coisas. É o que nós falamos antes sobre a correlação. Saber se existem outras passagens falando a mesma coisa do que eu estou entendendo para corroborar o meu pensamento. E para fechar o método para o estudo da Bíblia, nós também estudamos o método da exegese. A palavra exegese significa extrair do texto aquilo que ele está me dando. No método da exegese, nós estudamos a parte das figuras de linguagem, porque a Bíblia tem muita figura de linguagem, metáforas, a Bíblia tem parábolas, a Bíblia tem ironia, a Bíblia tem alegoria, fábula, a Bíblia tem enigma, a Bíblia tem tipo, símbolo, a Bíblia tem interrogação, a Bíblia tem, deixa eu só fechar aqui, provérbios e paradoxo. Aí na apostila estão todos explicados. Mas se eu fosse perguntar para você o que é uma parábola, como você me responderia? Porque a parábola é uma figura de linguagem. Por que na exegese eu preciso aprender figuras de linguagem? Para eu não interpretar uma parábola como um texto literal. Se lá está dizendo que é uma parábola, eu tenho que interpretar como parábola. Se é um enigma, como enigma. Se é um tipo, como tipo. Se é uma alegoria, como alegoria. Eu nunca devo interpretar algo de forma literal quando o próprio texto diz que não é literal, que é uma comparação. E assim nós fechamos o método para o estudo da Bíblia. Já vou entrar agora na homilética, isso porque nós estamos fazendo um breve resumo sobre a matéria que nós estamos estudando para que você possa fazer uma prova melhor. E para continuar, o que é homilética? A homilética é a arte de preparar um sermão. Na teologia é usada a palavra sermão, mas no mundo, vamos dizer assim, pentecostal, não é muito usada essa palavra. Mas uma palavra usado muito na época onde a teologia estava sendo desenvolvida, a Igreja Católica pegou bem esta palavra homilia, né? As pregações da Igreja Católica são chamadas de homilia, que é um estilo de pregação em forma de conversa. Porém, nós pentecostais temos uma outra forma de pregar, né? Nós não
vamos dizer assim, a gente não consegue compreender uma pregação apenas o pregador falando e a igreja ouvindo, né? A igreja precisa participar da pregação, a igreja precisa dar o glória a Deus e o aleluia. A igreja precisa também pregar junto com o pregador. Esse é o nosso mundo pentecostal. Não estou condenando, ao contrário, eu gosto muito. Eu gosto da pregação pentecostal. Mas no mundo da teologia, a palavra usada para pregação é o sermão, onde o pregador apenas ele falava e a plateia, né, o auditório ouvia. E a pregação, neste caso, ela precisa ser eloquente, rebuscada, usando termos bonitos, termos bem colocados, para que eu possa convencer o meu ouvinte de que a minha prédica, que meu discurso é aquilo de que ele precisa. É bem parecido com um vendedor. Um vendedor bom é um vendedor eloquente, que consegue convencer a pessoa com as suas palavras a comprar o que ele está vendendo. Nós que somos pregadores da palavra de Deus, temos que ser bons pregadores, entre aspas, vendedores, para que o meu ouvinte compreenda que o que eu estou lhe oferecendo é bom e ele precisa, ou seja, a salvação. Na nossa apostila tem toda a explicação sobre retórica, eloquência, sobre retórica, oratória e eloquência. Então, eu vou pedir para que você dê uma lida, uma pesquisada e você vai ficar mais por dentro. Porém, para a gente dar essa continuidade, nós também falamos sobre o perfil do pregador. E o perfil do pregador, eu destaquei 3 partes principais: a voz, o vocabulário e a postura. A voz, eu preciso me atentar bem nessa questão da voz, porque é necessário sabermos como segurar o microfone, a distância que o microfone deve ficar. Não precisa encostar o microfone na sua boca, não precisa tampar a parte de cima do microfone, o globo do microfone. Tudo isso vai atrapalhar para que as pessoas não consigam te ouvir bem. E a voz é o principal aspecto de um discurso. Você tem que ser audível, você tem que ser entendível, você tem que pronunciar bem as palavras. A leitura que você fizer tem que ser correta para que você possa ter um bom resultado na sua pregação. O vocabulário tem que ser um vocabulário rebuscado. Não precisa ser palavras difíceis, mas tem que ser boas palavras. Não palavras de baixo calão, não gíria, não palavras, muito baixas, no sentido de nós fumo, nós traz, chamar Jesus de Genésio, essas coisas que algumas pessoas até brincam. Você procure deixar a sua pregação refinada, procure deixar a sua pregação bonita, gostosa de ouvir, que a pessoa vai ouvir mais de uma vez, caso seja gravado. Você vai ter um sermão, uma pregação, um discurso bom de ouvir, que as pessoas vão sentir satisfeitas, porque você não é um animador de plateia, você não é um contador de piadas, você é um pregador da palavra de Deus. E a palavra de Deus é algo preciosíssimo. E eu tenho certeza que quando nós vemos a palavra de Deus dessa forma, quem nos ouve também vê. E agora nós vamos falar sobre a postura, sim, porque o pregador precisa ter cuidado da forma como ele se porta, não corcunda, cuidado com coceiras no corpo, cuidado com as suas vestes para que esteja tudo certinho, nenhum zíper aberto, nenhum botão da camisa aberta, nada fora do lugar, cuidado com os cabelos, cuidado para onde você olha, cuidado aonde você põe suas mãos, gestos muito extravagantes, tudo isso vai fazer com que o seu ouvinte goste de ver você pregando. Não fica andando muito de um lado para o outro, não fica gritando, não precisa você fazer leituras muito prolongadas, não mostre preocupação, não mostre nervosismo, não fique contando das desgraças do seu dia, como o inimigo te atacou para você chegar até ali. Não faça isso. Não fale que você não é pregador, que você não tem nada, que você é o tapete que os irmãos pisam. Seja um mensageiro. E se você é um mensageiro, você deve chegar e dizer: meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui, porque Deus me deu uma mensagem para transmitir
para você. Pode ter certeza que você vai chamar a atenção da igreja, porque eles não estão preocupados com a sua vida, eles não querem saber como foi seu dia, eles não querem saber se você perdeu o ônibus, o Uber, ou seja lá o que for. Eles querem saber se você tem a resposta para a vida deles, se você tem a solução para o problema deles. É isso que as pessoas estão esperando de você. E nós que somos pregadores, você que é um pregador, você que é um estudante da Bíblia, precisa saber que tipos de sermões existem. E na nossa apostila está dizendo que os principais tipos de sermões são os sermões temáticos, sermões textuais e sermões expositivos. Existem sermões especiais? Sim, existem sermões para casamento, aniversário, funeral, culto de criança. Para todas essas ocasiões especiais, existem sermões especiais. Mas nós, no geral, para trazer uma saudação para a igreja, para trazer uma pregação, um ensino, você vai entrar, se encaixar, se enquadrar dentro desses 3 tipos de sermões: textual, temático e expositivo. O sermão textual é aquele onde as suas perguntas vão girar em torno do texto. Digamos que você escolha para pregar o texto da parábola do semeador. Então, as perguntas que você vai fazer para trazer a pregação, para que ela tenha começo, meio e fim, tem que ser para o texto da parábola. Quem era o semeador? Por que Jesus teve que fazer essa parábola? Como eu posso ser uma boa terra onde a semente possa dar frutos? Então, essas são as perguntas que devem ser feitas para o texto. E se a sua pregação for temática e o tema for fé, então você vai fazer as perguntas para o tema. O que é fé? Por que eu preciso ter fé? Como eu consigo fé? E assim sucessivamente. E se o meu sermão for expositivo? Aí sim, o sermão expositivo é um sermão que exige mais conhecimento bíblico, porque ele é um sermão, vamos dizer assim, um sermão maior e um sermão que é progressivo. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você vai falar sobre a vida de Esther. Então você vai pegar o livro todo de Esther. É como a história de Jó, você vai pegar o livro todo de Jó. Então você precisa fazer um apanhado de, vamos dizer assim, de textos bíblicos que possam ir sendo revelados, expostos progressivamente até chegar ao fim, ao culminar na mensagem que você quer trazer. Então, por exemplo, você vai falar sobre a vida de Esther, como ela, de uma pequena planta, Radassa, se transforma numa estrela, Esther. Então, você vai trabalhar, junto com a mensagem que você quer trazer, o processo que Esther passou, acrescentando outros textos bíblicos que vão fazendo com que a sua palavra faça sentido, até chegar no ponto que você gostaria de chegar. Ou seja, e agora, para nós concluirmos, só está faltando a última parte. E na última parte, você já escolheu o tipo de sermão que você vai utilizar para pregar: textual, temático ou expositivo. Agora, falta saber o assunto do sermão. É isso mesmo. Como que eu descubro o assunto do meu sermão? O assunto vai depender da necessidade geral da igreja. Isso, essa é a primeira coisa que você deve pensar. Não que você fique investigando a vida das pessoas, de forma nenhuma, mas muitas vezes, principalmente na posição de pastor, o pastor algumas vezes precisa doutrinar, precisa trazer princípios éticos, morais, sociais, e isso vai depender da necessidade geral da igreja. Uma outra coisa também que o pastor não só pode, como deve, é dar atenção a obreiros, homens e mulheres de Deus que tragam informações a ele. Não é fofoca. Eu não vou falar para o pastor o que está acontecendo, porque ele vai achar que eu sou fofoqueira. Se você leva ao pastor, você está levando para a pessoa certa, a pessoa que vai resolver o problema. Seria fofoca se você levasse para outras pessoas, que iam levar para outras, e isso sim iria gerar fofoca. Mas se você pega o caso e leva direto para o pastor, que é a pessoa que pode resolver, não é fofoca, você está fazendo o papel de obreiro. Quem lembra do episódio da família de Cloé, que levou para Paulo aquele problema que estava acontecendo na igreja de Corinto? Se você não sabe, dê uma pesquisada aí e veja que Paulo diz que ele agradece à família de Cloé por ter ido levar a notícia para ele. E ele agora iria dizer o que deveria ser feito para resolver aquele problema. A segunda coisa são as necessidades individuais dos seus ouvintes.
E é claro que tanto para a primeira como para esta segunda, existe a terceira, que vale para todas, que é buscar a orientação de Deus. Tanto para a necessidade geral da igreja, o pastor, o líder, o obreiro, o pregador precisa orar, como também para necessidades individuais. Se o pastor, o pregador, ele ora, está sempre sob a orientação de Deus, a orientação divina, com certeza a mensagem que ele vai trazer vai atender a necessidade geral da igreja e vai atender a necessidade individual do ouvinte. Você já teve aquela sensação de quando você chega na igreja, você fala assim, Deus, fala comigo, preciso de uma resposta, e Deus usa o pregador exatamente dando a resposta que você queria? Essa é quando a mensagem atende uma necessidade individual, é claro, debaixo de uma orientação divina. E por último, nós temos as 4 perguntas básicas que eu devo fazer para o meu sermão, para a minha pregação. Sempre que eu for fazer a minha pregação, seja ela textual, seja ela temática, ou seja ela expositiva, eu preciso fazer essas 4 perguntas. O que é o meu sermão? Por quê? No caso, aquele assunto que eu estou trazendo, como aquilo pode ser aplicado na minha vida e o que fazer então. O que fazer então é o exemplo é o fechamento da sua mensagem. Digamos que você esteja pregando sobre salvação. Você vai dizer o que é a salvação, por que nós devemos ser salvos e como eu posso ser salvo. Se você prega sobre salvação e no final não faz o apelo, a sua pregação está incompleta. O que fazer então é o fechamento. É quando eu faço o apelo para aquele que quer aceitar Jesus como Salvador. É quando eu falo de oração, ou de perdão, ou de restauração, e não convido a igreja para vir receber oração, ou colocar a mão no coração, para pedir a Deus que venha restaurar a sua vida. É o seu fechamento durante a pregação. Espero que você tenha gostado desse apanhado dos 2 meses de aula. Vai te ajudar na sua prova. Preste atenção às perguntas, preste atenção às alternativas para que você não venha se confundir e que Deus te abençoe e você tenha uma boa prova. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima matéria.